Olá, equipe, diretor, vices, coordenadores, queridos professores. Iniciamos 2022 com muita expectativa. Esse ano, nós vamos trabalhar com foco nas formações. Além da formação aí na escola e aquelas vindas do Centro de Mídia, nós aqui na Diretoria de Ensino estaremos novamente com vocês, nas ATPCs, com assuntos que poderão complementar, auxiliar, nortear, enfim, apoiar o trabalho de vocês na escola. Precisamos todos nós trabalharmos no mesmo objetivo, que é a aprendizagem do nosso aluno. É esse o único sentido de todas as ações da SEDUC, da Diretoria de Ensino, da escola. Esse é o objetivo do nosso trabalho, desenvolver no aluno habilidades e competências para que ele concretize o seu projeto de vida. O que muda na vida de uma pessoa é a educação. E nós podemos oportunizar e contribuir muito para que o nosso estudante sonhe e realize os seus sonhos. Um ótimo 2022, um excelente ano. Beijo no coração. Olá, professores. Estamos aqui, reunidos, nós do Núcleo Pedagógico, para darmos início, então, a mais um processo de formação com vocês para o ano de 2022. Eu sou Daniele, PCNP de anos iniciais, e neste ATPC vou contar muito, com a participação muito importante da Chalimar e da Regina. Olá, professores, que bom estar aqui com vocês também neste ano de 2022, que seja um ano de grande aprendizado para todos nós. Meu nome é Chalimar, eu estou como PCNP aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, nas ações de matemática, e estarei com vocês hoje aqui neste ATPC, junto com a Regina e a Dani. Olá, professor, olá, professora. Estamos iniciando a formação do ano de 2022, Estou aí em parceria com as meninas e vamos começar a compartilhar, então, a formação de hoje. Bom, hoje, então, nós vamos tratar, tanto da língua portuguesa como da matemática. E para iniciar a formação, nós trazemos a citação do Mário Quintana. São os passos que fazem os caminhos. Estamos iniciando mais um ano, então quais serão esses caminhos? Como seguir esses caminhos? Tivemos aí 2 anos de pandemia, estamos retornando com as aulas presenciais, tivemos que nos adaptar com a pandemia, com as aulas remotas e agora estamos retornando às aulas presenciais. Mas será que esse retorno ele é semelhante àquela rotina que nós estávamos acostumados no início do ano de 2020? Então, estamos aqui para começar um pouquinho sobre essa reflexão, sobre essa nova caminhada para o ano de 2022. E aí, a contextualização, a formação de hoje, nós trazemos, então, a orientação do trabalho com as habilidades e também vamos destacar alguns instrumentos para análise dos resultados, tanto da aprendizagem de língua portuguesa como da matemática nos anos iniciais. Também iremos conversar um pouquinho com você sobre o início dessa trajetória formativa das escolas de anos iniciais do ensino fundamental. Também temos como objetivos subsidiar o trabalho dos professores, considerando o documento orientador da secretaria, retomar a estrutura e a organização das habilidades do currículo paulista em língua portuguesa e matemática dos anos iniciais, apresentar e discutir a organização das habilidades para o ciclo 2021 e 2022, refletir sobre as habilidades que precisam ser garantidas no planejamento do professor e orientar sobre o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. E para iniciar a leitura inicial, trazemos a leitura do poema O Menino que Carregava Água na Peneira, de Manuel de Barros. E aí vamos refletir um pouquinho antes da leitura. O que sabemos sobre o autor,
Talvez você já conheça o autor, já tenha lido algum livro sobre o autor, não é? Vamos refletir então sobre um pouquinho, né, o que significa água na peneira e também vamos refletir sobre a relação do poema com a desenvoltura na escrita e, consequentemente, da leitura na vida diária. Então, para iniciarmos, não é, sobre o poeta Manuel de Barros, né, que a gente fala que ele é o poeta apanhador de desperdícios. Por que será, não é? Manuel de Barros, né, temos aqui uma citação dele. Meu avesso é mais visível do que um poste. Não saio de dentro de mim nem para pescar. O poeta, né, tem como nome, né, às vezes a gente fala Manuel de Barros, mas o nome completo dele é Manuel Venceslau Leite de Barros. Ele nasceu na cidade de Cuiabá em 19 de dezembro de 1916. Ele era formado em Direito em 1941 no Rio de Janeiro e ele teve contato com a poesia desde os seus 13 anos e escreveu seu primeiro poeta aos 19 anos. Na sua primeira audiência, agora até uma curiosidade sobre o poeta, em sua primeira audiência como advogado, ele ficou tão nervoso que vomitou nos papéis. Não é? Será que a gente já passou por alguma situação como essa, né, de tão nervoso que ficamos, né, que acontece algum incidente? Então, aconteceu com ele também, com esse grande escritor. Ele viveu como fazendeiro e poeta, recebeu muitos prêmios literários e foi considerado um dos maiores poetas da contemporaneidade. E aí eu trago, não é, uma citação de Dias sobre o escritor Manuel de Barros, né? Porque o Manuel de Barros, ele se destaca não a atenção do leitor pelo que escreve, mas como escreve. E Dias traz a seguinte citação: a poesia de Manuel de Barros desperta a atenção do leitor não tanto pela temática que traz em sua linguagem, quanto, principalmente pela forma inusitada como reconfigura essa matéria enquanto dizer. Falar sobre o mundo e criar um meio singular que dê corpo a essa fala são gestos simultâneos, projetam afinidade com uma tradição poética que faz da palavra sujeito e objeto, uma autoconsciência onde se alojam criação e leitura, espírito crítico e ludicidade. E o que se destaca, não é, nos escritos de Manuel de Barros são as imagens, são os desenhos, não é? E os desenhos verbais, né, é quando se consegue colocar uma imagem na vista do leitor. As imagens são palavras que nos faltaram, dizia Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele morreu aos 97 anos, no dia 13 de novembro de 2014, por falência múltipla de órgãos depois de uma cirurgia. A sua filha Marta, né, numa entrevista ao O Globo, depois da sua morte, né, da morte do seu filho em 2013 e por causa da idade, dizia, né, ele estava se apagando como uma velhinha. Bom, aí nós trazemos então como leitura do livro Exercícios de Ser Criança. Muitos de vocês já conhecem essa publicação, e dessa publicação de Manuel de Barros, nós selecionamos O Menino que Carregava Água na Peneira. A história começa assim: tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava
que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. E agora, né? O que será que aconteceu com o nosso personagem principal da história? Será que ele avançou em sua aprendizagem de leitura e escrita? Então, fica o convite para vocês ficar conosco até o final da formação para saber o final da história. O que será que aconteceu com o menino da nossa história, da história de Manuel de Barros? Aí eu passo então para Dani a palavra. Muito bem, não percam o final aí da história para a gente poder compreender, né? Será que é possível carregar água na peneira? Fica aí a pergunta, não é para nós, né? De que forma isso será possível? Bom, mas também para a gente poder pensar, né, nessas muitas interrogações e no início do ano letivo, qual mesmo será o caminho do planejamento? Com tantas informações vindas pelo centro de mídias, vinda pelo próprio currículo, não é? E também com tantas informações e necessidades da escola, qual será mesmo a rotina que eu, enquanto professor, posso elaborar agora no início do ano? E língua portuguesa, o que priorizar? Matemática? Meu Deus, por onde partir? Por isso, essas muitas interrogações que apresentamos para vocês no início deste slide. Bom, para a gente responder a todas essas perguntas, né, a melhor forma da gente nortear a rotina, falamos isso de anos iniciais, mas podemos abranger também de uma forma maior, pensando aí até mesmo nos anos finais de ensino médio. Primeiro, precisamos estudar e considerar as habilidades essenciais do ciclo de 2021 para 2022. Elas já estão disponíveis, inclusive no próprio site do Currículo Paulista. Olhem, verifiquem. Você já estudou? Já observou com o seu coordenador? Por que é importante estudar? Porque essas habilidades essenciais são aquelas onde eu devo partir o meu trabalho, são aquelas que vão dar sustentabilidade para as demais habilidades que precisarão ser desenvolvidas. Além disso, eu também preciso considerar o perfil do estudante, incluindo inclusive a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Não podemos esquecer que estamos lidando com alunos, com estudantes que ficaram aí praticamente 2 anos fora de um período presencial, que tiveram algumas aulas, que tiveram as aulas remotas, né? Algumas aulas presenciais. Então, quem são esses estudantes? Quais são as fases que eles se encontram? Qual é a característica da minha turma? Fora isso, eu também preciso considerar e os resultados da avaliação de aprendizagem em processo que nós tivemos o ano passado. Os resultados da sondagem, tanto de língua portuguesa quanto matemática. E o ano passado tivemos uma novidade na rede, que foi o teste de fluência leitora. Não é? Qual é o nível de decodificação que o meu aluno sabe em relação à leitura? O que ele conhece sobre ela? O que ele compreende ou infere sobre aquilo que lê. E também, né, sobre os próprios resultados das avaliações internas. Então, todas essas informações são essenciais para a gente começar a ter um norte, ter um caminho. Senão, qualquer caminho serve se eu não olhar para todas essas informações. Os recursos que eu tenho disponíveis, as próprias habilidades do currículo paulista, né? As próprias diferenças que nós temos entre as turmas do mesmo ano, que nós sabemos que precisam ser consideradas, então o planejamento que eu faço com as colegas do primeiro ano, do segundo, elas precisam considerar a turma, as especificidades. O primeiro ano A não é igual ao primeiro ano B. Então, todas essas adequações também são necessárias para ficarmos atentos. E, principalmente, não é o contexto de 2021, o que os meus alunos já sabem, né? Que saberes a gente precisa retomar ou buscar. Isso é algo para a gente, então, pensar. Então, veja quantas, né, são aí as hipóteses para olharmos e refinarmos, então, a organização da nossa rotina. Considerando tudo isso que colocamos, nós também vamos olhar agora para as habilidades dos anos iniciais. Afinal de contas, né? Como organizar o planejamento a partir dessas habilidades? O que priorizar?
porque nós compreendemos bastante, né? Enquanto professor, queremos dar o melhor para os nossos alunos e a gente vê muitas habilidades a serem colocadas. Mas como trabalhar com todas elas? Não é possível todas ao mesmo tempo, mas nós vamos sugerir para vocês alguns caminhos possíveis. Pensando em língua portuguesa em especial, nós precisamos focar muito na aquisição do sistema de escrita alfabética, porque nós sabemos, não é, que infelizmente muitos alunos não tiveram um acompanhamento adequado na compreensão do sistema de escrita e também da compreensão que se estabelece, não só sobre a escrita, mas sobre aquilo que se lê. Então, esse é um grande foco do início do nosso planejamento. A rotina deve contemplar todos os dias atividades, tanto de leitura quanto de escrita. Isso é muito importante, né? Principalmente considerando aí primeiros, segundos e terceiros anos para alunos não alfabéticos, o trabalho com a aquisição do sistema de escrita alfabética. E em matemática, que depois a Shalimar vai comentar melhor com vocês de forma mais aprofundada, nós não podemos deixar de olhar para a aquisição do sistema numérico. Quais hipóteses os nossos alunos têm sobre isso? O que eles já sabem, o que eles já conhecem, é o ponto de partida também para a gente colocar atividades que a rotina deve contemplar. Bom, se a rotina deve pensar na aquisição do sistema de escrita, mais as habilidades que envolvem a leitura, não é? O trabalho com o sistema de numeração, mas quais objetos do conhecimento nós devemos priorizar, né? O que olhar, então, para esse primeiro bimestre? Então, nós vamos sugerir alguns para vocês, em especial do primeiro ao terceiro ano. Em língua portuguesa, o que nós podemos priorizar, em especial, como já dissemos, é a construção do sistema de escrita. Os alunos conhecem a correspondência entre grafema e fonema? O que eles conhecem sobre isso, né? Eles conhecem o alfabeto? Conseguem segmentar palavras aqueles que já conseguem conhecer algo sobre o sistema de escrita? Eles têm a compreensão em leitura, compreendem informações, pelo menos sobre textos narrativos, né? Textos que a gente pode pensar que são textos de divulgação científica. Dessa compreensão e leitura, eles conseguem compreender os elementos de uma narrativa? Quem são os personagens, não é? Onde a história se passa? E eles conseguem compreender qual que é a função de alguns elementos numa produção textual? Por exemplo, a função dos substantivos próprios. Quais são essas grafias de palavras conhecidas ou familiares? Eles conseguem compreender por que isso aparece em alguns textos, né? E também produção escrita. Aqueles que já são alfabéticos, o que sabem sobre escrever? Que autonomia têm sobre eles? Então, são alguns dos elementos que nós podemos priorizar. Não se esquecendo que a rotina de professores de anos iniciais não podem contemplar apenas atividades soltas ou isoladas. Elas precisam estar vinculadas, né? Pensando em quê? Sequências que são propostas pelo próprio currículo, sequências didáticas. Elas precisam contemplar projetos que também estão presentes no currículo paulista, que quando a gente coloca sobre esses objetos do conhecimento, não podemos cometer o equívoco de apenas dar para os alunos atividades que são feitas em folhinhas e que depois são coladas ou registradas no caderno do aluno. Elas precisam estar embasadas a partir de uma concepção que tenha começo, meio e fim, e que tenham condições para que os alunos possam compreendê-las. Não podemos nos esquecer, né, sobre a nossa compreensão aí e concepção de ensino e aprendizagem. E para o início, o que propomos? Fazer uma retomada dessas habilidades. Habilidades essas que foram necessárias no ano passado e que continuarão sendo necessárias para a gente desenvolver novas e fazer o aprofundamento. Então, é necessário olhar dessas habilidades aquelas que são de percurso, ou seja, que o aluno vai precisar dela ao longo do processo do desenvolvimento e que depois, além de precisar, precisará ser aprofundada. É importante também
considerar aquelas habilidades, não é, que foram trabalhadas de forma presencial nas oportunidades que foram desenvolvidas, que exigiam com maior autonomia, como a produção, por exemplo, de textos em parceria com o professor ou o aluno produzindo o texto. Essas habilidades devem ser retomadas agora, aproveitando que estamos com aulas presenciais, exatamente para se aprofundar aquelas que foram dadas, mas que foram por pouco tempo dadas de forma presencial. Então, esse é um outro caminho para a gente olhar e também selecionar essas habilidades. Mas não se esqueçam que para selecionar habilidades, eu preciso considerar o tempo disponível de cada aula. É necessário, não é, levar em consideração o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades. Para isso, eu preciso considerar o número de aulas de cada componente curricular, não é? As propostas oferecidas pelo Centro de Mídias, vocês estão tendo também a formação pelo Centro de Mídias na recuperação de língua portuguesa e matemática e as demais áreas do conhecimento, e o material, então, do Aprender Sempre, né, que vocês já conhecem, já está aí na rede, os demais materiais que vocês estão recebendo aí na escola. E também, não é, nós temos como aliada, como ferramenta do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, a sondagem do sistema de escrita alfabética. Não é? Saber nesse momento o que a criança sabe sobre a leitura e a escrita convencional, a sondagem vem como um instrumento fundamental nesse processo de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Não é? E também precisamos refletir quais são as implicações na trajetória acadêmica dos estudantes que, ao final de 2021, não compreenderam um sistema de escrita alfabética, né, e que implicações traz, né, para a trajetória acadêmica futura desses estudantes. Então, meu aluno que está no terceiro ano, por exemplo, não é? Que ele iniciou o primeiro ano em 2020, depois 2021 e agora 2022, ele está no terceiro ano e não compreendeu o sistema de escrita alfabética, ele não chegou, né, na leitura e na escrita convencional, né? Como então recuperar a aprendizagem desse aluno? São reflexões que precisam acontecer aí na escola, planejar situações de aprendizagem que de fato ajudem todos os alunos a avançar em sua trajetória acadêmica, tanto aqueles que já compreenderam o sistema de escrita, como para aqueles, né, que já estão até produzindo textos. Bom, aí nós temos então também, não é, a sondagem, ela se configura como um dos recursos para o professor. Então, a sondagem, tanto de leitura e escrita, como do sistema de numeração decimal, ela é uma aliada do professor, para que ele acompanhe o avanço, não é, ou não, das aprendizagens, tanto em língua portuguesa como em matemática, não é, verificar o que o meu aluno sabe, quais são as suas fragilidades, e propor, então, situações que, de fato, atendam às necessidades de todos os alunos. Para aquele aluno, por exemplo, em língua portuguesa que não compreendeu o sistema de escrita, né, que é silábico com valor sonoro, que é silábico alfabético, por exemplo, que situações, né, de aprendizagem irá ajudá-los a avançar nesse momento para que ele chegue à compreensão desse sistema, assim como matemática, não é? E também, né, nós temos então, neste momento, vocês estão realizando a sondagem e registrando esses resultados na plataforma do mapa de classe, né? É muito importante, então, refletir as escritas das crianças, verificar de fato o que elas sabem, se precisar, refazer a sondagem, né? Pedir ajuda ao professor coordenador, que ele ajude, né, a refletir, então, porque muitas vezes as dúvidas aparecem mesmo, tá? Isso é normal. Então, refletir o que a criança sabe, não é? Para que possa registrar de fato qual é a hipótese de escrita, mas não ficar só no registro, não ficar só, não é, como um instrumento burocrático, mas esses resultados, eles devem colaborar com o trabalho diário do professor,
né, que de fato esses resultados sejam aliados de você, professor, para que te ajude a olhar para essa criança o que ela de fato sabe sobre a leitura e a escrita e que possa ajudá-lo então a elaborar atividades que ajudem no avanço das crianças no sistema de escrita. Bom, eu quero passar a palavra agora para a Shalimar, que ela virá então para conversar com vocês um pouquinho sobre a matemática. Shali? Obrigada, Rê. Muito bem, esse ano nós temos aí a matemática como um dos focos em que nós vamos expandir um pouco do trabalho que tem sido feito, até porque nesses 2 anos de pandemia que nós tivemos, nós sabemos que a defasagem em matemática, ela aumentou, nós já sabemos que era uma disciplina que as crianças colocam muitas questões como ter medo, tem dificuldade em matemática, né? E a gente sabe, então, que esses 2 anos não contribuíram aí para esse avanço. E nós vamos, então, entrar com tudo agora em 2022, e nós vamos trabalhar para que os nossos alunos consigam, então, avançar nessa aprendizagem. Entramos, então, com a sistematização da sondagem numérica, agora em 2022. Essa sondagem foi estabelecida lá em 2009, quando começou o projeto EMAI nas escolas. Todo um processo de estudo foi feito, as categorias de análise, e tudo isso foi sendo colocado na rede para o contato dela, mas num determinado ponto foi, de acordo com a necessidade e a demanda do momento, ela continuou acontecendo, mais como uma forma do professor ter esse recurso para poder fazer o aluno avançar. Neste momento, além do professor ter esse recurso, também vamos trabalhar para que a sondagem numérica ela seja acessada não apenas pelo professor, mas pela escola, pela diretoria de ensino, pelos órgãos centrais, de tal maneira que eles consigam também auxiliar na produção de formações, de orientações, né, dentro do CMSP, para que a gente possa fazer esse avanço matemático. E nada mais, então, nada melhor, então, do que colocar essa sondagem dentro de uma plataforma em que esses números tenham acesso, possam ser analisados e, de fato, então, também contribuir num contexto mais amplo aí para as nossas escolas. Ela é uma avaliação diagnóstica que serve para subsidiar o planejamento, tá certo? Então, como a Regina acabou de colocar, assim como a avaliação, a sondagem de língua portuguesa, é uma avaliação onde você vai ver como seu aluno está na escrita numérica, ela vai acontecer de 1º a 5º ano, e nas mesmas datas da sondagem de língua portuguesa, tá? Neste momento, nós temos aí um tempo a mais para a sondagem de matemática, ela não vai fechar no mesmo dia de língua portuguesa, até porque nós não temos ainda um mapa classe específico para o registro desses dados, isso deve acontecer na sondagem do 1º bimestre. E isso é importante, porque aí nós temos condições, nós temos esse tempo hábil, então, de nos ambientarmos aí com relação a essa sondagem, tá? Pode passar. Todas as orientações para essa sondagem, para a realização dela, vai ser repassado a vocês pelos coordenadores da escola nos próximos dias. Nós estamos trazendo eles aqui, trouxemos eles aqui, aliás, para uma orientação, e tudo isso vai estar sendo feito com calma, nós vamos estar trabalhando junto com vocês, estamos aqui para apoiar, para auxiliar nesse momento, que a gente sabe que muitas vezes a gente faz a leitura, né, a gente sabe aquela categoria, mas como identificar onde o aluno está, vocês vão ver que agora nós temos os níveis onde nós vamos colocar os alunos, então fiquem tranquilos que todo esse processo será muito acompanhado por nós aqui e terá o nosso apoio. Esta primeira sondagem, ela deve ser realizada, então, excepcionalmente, até o dia 23 de fevereiro, tá? Então, vocês terão pelo menos uma semana a mais do que a de língua portuguesa, para que você consiga, então, coletar esses dados e possa inseri-los em uma plataforma no Excel que nós estamos enviando também para a escola, e isso deverá retornar para nós até esse dia 23, por quê? Porque dia 24 nós já temos que ter esses dados aqui, tá ok? A próxima sondagem vai acontecer, então, no mesmo período da de língua portuguesa, como eu disse, e aí é importante para vocês já irem se programando, tá? Então, vocês vão ter, os coordenadores receberão todas as orientações, o papel, como deve ser feita, ela será realizada individualmente, não é uma sondagem coletiva, ela também é uma sondagem que você senta com o aluno, dita os números, para você poder avaliar como aquela criança está, tá certo?
Essa sondagem, gente, é uma ferramenta, tá, do acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. O que acontece com um estudante que aprende o sistema numérico, que compreende o sistema de numeração decimal em que nós estamos? Ele pode atuar como um cidadão crítico onde ele está. Sabemos que a falta da matemática, da pessoa conseguir se locomover, ler um contrato, realizar uma atividade de cálculo onde ele está, dele conseguir fazer uma análise ali financeira, né, seja de juros, seja uma questão até mesmo de um empréstimo, enfim, tudo isso mexe na vida, né, da pessoa e com certeza vai trazendo assim os empecilhos para que ela consiga avançar. As implicações na trajetória acadêmica do estudante, quando ele não consegue adquirir esse sistema de numeração decimal, ele não consegue avançar nas outras questões. Ele não sabe escrever, ele não compreende que nosso sistema é decimal, posicional, e aí então ele não consegue adquirir, realizar, por exemplo, os cálculos convencionais. Nós trabalhamos com as estratégias pessoais, mas queremos que ele avance para o cálculo convencional de adição, subtração, multiplicação e divisão. E toda a primícia parte da compreensão do sistema de numeração decimal, que também está atrelada a essa escrita numérica, tá ok? Então, é importante que nós tenhamos em mente, né, que nesse momento, assim, o resgate, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, são importantes. Os objetos de conhecimento para se priorizar em matemática, o que eu olho para o meu aluno? É claro que aqui nós colocamos de uma forma geral, mas você vai, ano a ano, de acordo com a habilidade estabelecida, a habilidade essencial, você vai colocar isso. Então, trabalhar contagem e quantificação, nós sabemos que nossos primeiros, segundos e talvez até nossos terceiros anos precisem de atividades em que eles consigam fazer relação número-quantidade, mas isso sim no concreto, de uma maneira que o aluno vivencie, que ele tenha essa experiência e que seja algo que seja, como que eu vou dizer assim, significativo para ele, tenha sentido, né? Que a função social do número apareça, então, nas atividades. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais. Essa habilidade aparece nos 5 anos ali dentro do nosso currículo, tá? Cada uma, é claro, dentro de um escopo. Então, os segundos aninhos, olhando ali até as centenas, terceiros anos, já olhando para números com 4 ordens e assim por diante. Composição e decomposição dos números naturais, construção dos fatos básicos da adição, subtração, multiplicação e divisão, que são a base depois para que ele carregue e leve isso para realizar outros cálculos mais complexos. O procedimento de cálculo também mental e escrito com os números naturais das 4 operações básicas, e por fim, então, situações, problemas que englobem também essas operações. Então, esses são os conhecimentos ali para começar. Isso, claro, também temos a sondagem que as escolas já conhecem, podem realizar com relação ao campo aditivo, ao campo multiplicativo, colocar situações problema para avaliar, então, o que o aluno sabe e da onde você pode avançar e o que você precisa resgatar, tá certo? Fiquem tranquilos, estamos aqui à disposição, caminhando com vocês para que tudo isso possa ser feito e aproveitado em benefício do aluno. Passo agora a palavra para a Regina, que dará, então, continuidade à formação. Bom, professores, vocês viram, né, perceberam quanto conhecimento, não é, tanto em língua portuguesa, em matemática, os objetos de conhecimento essenciais para os alunos, né, do 1º ao 5º ano, toda a importância da sondagem como instrumento, de acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Aí voltando um pouquinho, não é, na nossa história, fazendo essa relação, não é, do nosso personagem principal da história, vamos então agora saber o que aconteceu com ele, não é? Porque nós paramos ali na escrita desse menino na história. Então vamos lá. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então vejam, não é? É isso que nós queremos, né, dos alunos, não é? Que eles também façam peraltagens, que eles também, não é, tenham os seus despropósitos, mas para tudo isso ele precisa então ter conhecimento em todas as áreas do conhecimento, não é? Ter autonomia, não é? Dominar todos os conhecimentos, todos os objetos de conhecimento nas diferentes áreas, não é? Dos diferentes segmentos e que de fato eles consolidem esse conhecimento para que eles usem para a sua vida pessoal, né? Acadêmica e profissional, certo? Bom, estamos chegando ao final. Espero que tenha contribuído muito para esse início da formação do ano de 2022. Vocês terão um link, como mostra aqui nesse slide, um link para vocês participarem, trazer as contribuições, sugestões, né, dar opiniões. É muito importante a sua participação. Eu me despeço aqui, espero ter contribuído nesse início de formação. Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês também. E esperamos que tenha feito uma contribuição aí para vocês, como a Regina falou. E até a próxima TPC, onde estaremos juntos novamente. Agradecemos então a participação de todos e vamos deixar depois para vocês um link para que vocês possam também preencher e contar melhor para nós um pouco sobre o que estão fazendo em sala de aula, sobre o que estão desenvolvendo e como pensaram então em planejar o trabalho com os estudantes. Agradecemos e até breve.